Doutora Denise Albano, direto de Aracaju, em Sergipe. Satisfação imensa estar novamente presente no Jornal da TV Centro-Sul. No jornal Estado de São Paulo, publicou recentemente uma matéria dando conta da presença da dama do tráfico lá no Ministério da Justiça, e isso provocou muita ventania, mas também está produzindo muita cortina de fumaça. Lamentavelmente, eu digo isso como jornalista, porque tem os defensores de plantão passando pano. Como é que a senhora avalia essa presença de uma senhora condenada a 10 anos de prisão dentro do Ministério da Justiça por 2 vezes e também no chamado Ministério dos Direitos Humanos? Para mim, eu que venho pesquisando sobre as relações entre política e crime organizado, a penetração de criminosos poderosos na esfera pública, influenciando eleição de governantes, ocupando até mesmo vagas no parlamento, financiando campanhas de aliados, não é nenhuma novidade. De fato, o crime organizado, através de suas lideranças, vem atuando já há algum tempo fortemente no campo da política. E esse episódio só trouxe à tona evidências inquestionáveis, com fortes evidências, vídeos gravados, a própria declaração da conhecida como primeira-dama do tráfico do Amazonas, né, casada com o líder de uma facção do Rio de Janeiro, que também domina ali boa parte da região norte, em que ela disse que viajou para Brasília, inclusive com hospedagem e passagens custeadas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Lamentavelmente, essa promiscuidade é muito prejudicial para o enfrentamento da criminalidade, para redução dos índices de violência na sociedade, e na medida em que a política e o crime organizado se encontram, quem fica completamente desprotegido e vulnerável a toda sorte de violência, de exploração, é a população que anda dentro da lei, que procura tocar sua vida sem se envolver no mundo da criminalidade. Lamentável, mas é uma realidade presente no país, e eu diria que não é mera coincidência isso ter sido escancarado no atual governo. Essa situação, doutora, porque alguns parlamentares já estão, inclusive, formatando um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino. A senhora acha que esse pedido, essa movimentação dos parlamentares, me parece que já tem aí aproximadamente 50 assinaturas, pode prosperar? Quais são os efeitos concretos de uma iniciativa dessa? Eu creio ser importante pautar para, primeiro, o próprio governo como que passar um recado de que não compactua, de que não se alia com lideranças de organizações criminosas. Porque aqui me permita um breve parênteses. Não se trata apenas da mulher, da esposa, do chefe do Comando Vermelho lá no estado do Amazonas. Em regra, eu digo isso com base em pesquisas, em estudos, em regra, quando o chefe de uma facção é preso, é designado por ele próprio alguém de sua estrita confiança para ser uma espécie de gestor dos negócios do crime fora da prisão, que atua em nome dele fora da prisão. E veja, como você bem pontuou, não é, Ivan? Ela já foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão. Não é uma pena leve. É uma pena que certamente decorreu de um processo, ou de mais de um processo, que comprovou que teve provas consistentes do envolvimento dela com o tráfico de drogas. E certamente ela vem a ser a pessoa de confiança do seu marido, que se encontra preso com dezenas de anos aí
de prisão a supostamente pagar, porque hoje no Brasil temos vários traficantes que saem pela porta da frente cumprindo um percentual mínimo aí de sua pena, e o que temos é essa situação, essa primeira-dama do tráfico do Amazonas, se manifestando. Hoje circulou pelo site Metrópolis, inclusive, ela em um púlpito se manifestando numa reunião, salvo engano, no Ministério dos Direitos Humanos. É importante, então, que esse processo de impeachment se inicie, porque existe aquela ideia de que o superior hierárquico, ele tem que ter uma posição de liderança, ele tem que passar mensagens sobre o que é permitido, autorizado para a sua equipe. E se sua equipe fica trazendo representantes ou lideranças do crime organizado para dentro do ministério, é evidente que ele tem uma responsabilidade. Por óbvio, ele tem que assumir essa responsabilidade. E aí veja que interessante, vi uma declaração do ministro Silvio Almeida, que atribuiu essa divulgação e toda essa repercussão aos fascistas. É a velha desculpa de atribuir a esse ente imaginário, a um termo completamente corrompido por eles, de atribuir tudo a fascistas, bolsonaristas, quando você bem pontuou no início, Arivan, a reportagem foi do Estadão, de um órgão da grande imprensa, que de certa maneira apoiou o voto em Lula. Então não tem nada aí de bolsonarista por trás, de gente de direita por trás. Mas eles têm uma dificuldade para assumir a responsabilidade deles. Sempre a culpa é dos outros. Aí está, o escândalo da dama do tráfico desnuda Flávio Dino. PT critica crise na segurança e impulsiona a queda do ministro. Quem fez essa crítica foi a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela destacou que o Flávio Dino está vulnerável. Isso já vem sendo especulado já há algum tempo. A Revista Oeste, a Gazeta do Povo também trouxe em alguns programas que promovem também uma especulação em torno dessa situação, que seria gente do próprio PT minando e divulgando essas informações para a grande mídia, desacreditar e enfraquecendo o Flávio Dino. É uma hipótese bem plausível, porque, de fato, ele é o ministro, a gente pode dizer, mais midiático, não é? Mais cheio de lacrações, sempre envolvido em polêmicas, os segmentos de extrema esquerda, essa turma aí de uma esquerda radical, cega, que é pró-Hamas, que é pró-bandido, que é contra a polícia, que é contra os valores do Ocidente. Então, as falas dele agradam muito esses segmentos aí de esquerda, incomodados com as concessões que Lula vem fazendo ao Centrão. E aí ele, com sua verborragia, vem agradando setores aí da esquerda, e isso desperta uma certa ciumeira entre quadros robustos, portentosos do aparato petista. Então, para mim, é uma hipótese bem plausível. Ele, inclusive, veja que Lula já está beirando os 80 anos. Ele não deixou que ninguém vingasse como um potencial sucessor. Ególatra como ele é, autoritário como é, ele não deixou que nenhuma liderança... Veja o caso do Haddad, completamente desacreditado, popularmente conhecido como poste de Lula, um ministro da Fazenda completamente desautorizado, onde Lula, inclusive, até disse que o tal do arcabouço fiscal, do limite de gastos, podia perfeitamente ser ultrapassado, desautorizando o próprio Haddad. O Flávio Dino é egresso, é do PCdoB.
Ele só ingressou no PT, embora historicamente sejam aliados, por conta da tal cláusula de barreira. E aí ele precisou migrar para outro partido, PSB, e saiu do PCdoB. E aí foi para o PSB do vice, e assim já temem essa sua projeção e querem minar aí qualquer chance de ele alçar voos mais altos. Mas torçamos para que o brasileiro acorde e este seja definitivamente seu último mandato, num ocaso, num crepúsculo de vida pessoal e política muito triste, diante do que a gente vê para onde ele está levando o Brasil. Quando ele equipara um Estado a um grupo terrorista, bem mostra o quão fundo do poço esse nosso atual governante pode chegar. É uma postura completamente deplorável, infame, que ele vem assumindo e expondo o Brasil e nossa população a um vexame internacional.